Boa noite, querido, a paz do Senhor. Bem-vindo ao nosso cenáculo de oração nesta terça-feira, hoje dia 4, amanhã já, dia 5, vamos aí, o mês de abril, caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém? Bem-vindo a todos e eu quero iniciar hoje o cenáculo de oração lendo um texto com vocês lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Se vocês quiserem acompanhar comigo aí, a partir do versículo 7, que fala assim: Chegando o dia da festa dos pães asmos, sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Versículo 8 continua dizendo: Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que comamos. Bom, Jesus falou: vai e prepara a Páscoa, né? Olha que eles perguntaram, eles lhe responderam: Onde, Senhor, quer que preparamos? Jesus lhe respondeu: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes responderá: um espaçoso cenáculo mobiliado, ali façamos a preparação, os preparativos. E indo acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Páscoa, sinal de milagre, de bênção, de transição. Amém? Algo muito sobrenatural acontece aqui porque era a última Páscoa, né? Tanto é que o versículo 14 em diante fala: chegado a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa como vocês antes do meu sofrimento. Pois lhe digo que nunca mais comerei até que se cumpra o reino de Deus. Era algo muito sério, muito forte e muito triste ao mesmo tempo. Mas é aquela história, né? A gente está sempre buscando uma alternativa melhor, uma alternativa que agrade a todos. Mas Jesus Cristo sempre buscava o caminho que agradava a Deus, sempre o caminho que estava dentro dos planos e dos projetos de Deus. Então, querido, é muito sério quando Jesus Cristo chama Pedro e João, fala assim: vão, né? E você vai encontrar uma pessoa né, com balde, vamos dizer assim, com cântaro na cabeça ali, segue ele até a casa que ele entrar. Na casa que ele entrar, você pergunta para o dono da casa, né? Onde nós, Jesus, vai comer a Páscoa. Então, no mundo espiritual, Deus já prepara todas as coisas. Às vezes a gente não crê. Mas Jesus não foi lá, combinou, não ligou para ele, não mandou um e-mail, não mandou um WhatsApp, não mandou nada. Jesus simplesmente, o mundo espiritual, interage em favor do seu povo, da sua igreja. E Deus age de forma sobrenatural. A gente vê algo sobrenatural. Os apóstolos ficaram espantados porque o homem falou: vem aqui, porque onde fica o aposento no qual comeremos a Páscoa, diz o versículo 11, com meus discípulos? Era a pergunta de Jesus. Jesus, ele mostrou um espaçoso cenáculo mobiliado, um local onde eles comeriam aquela Páscoa. Então, querido, é muito forte isso. Nós precisamos realmente dobrar os nossos joelhos e crer em Deus, buscar em Deus, pedir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus. Que bom que os discípulos ouviram Jesus Cristo. Que bom que eles obedeceram a Jesus Cristo. Que bom que eles não questionaram. Eles foram, observar e falar exatamente o que Jesus Cristo havia falado. E exatamente aconteceu toda aquela situação e foi preparada a Páscoa. Então,
Nós vimos aqui essa última Páscoa. Jesus esperava ansiosamente porque ele sabia que era a última Páscoa que ele estaria participando com os seus discípulos. Né? Aí tinha a questão do traidor, já indicado, e toda a situação já estava ali se antecedendo o momento da sua prisão e da sua crucificação. Por isso, em nome de Jesus Cristo, querido, em nome de Jesus, eu quero que hoje, nessa noite, nesse cenáculo de oração, que veio aqui para entrar na tua casa, na tua vida, para te abençoar, eu quero, em nome de Jesus Cristo, colocar o poder e a unção desta palavra sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa unção possa entrar agora na tua vida. Essa presença gloriosa, essa direção daquele que é caminho, verdade e vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos seus filhos, Pai, pelo poder e a unção dessa palavra. Que bom que os discípulos ouviram e obedeceram a Jesus Cristo. Que bom que eles fizeram exatamente como Jesus Cristo desejava que fosse feito. E aquele homem, a sensibilidade daquele homem que não aparece o nome, que os discípulos seguem até aquela casa e perguntam para o dono daquela casa, e ele simplesmente não questionou, mas quem é Jesus? Não, ele falou, está aqui preparado esse lugar espaçoso, esse cenáculo, esse local onde vocês estarão com Jesus aqui, ceando, participando dessa ceia. Mas eles não sabiam que era a última ceia, mas Jesus sabia que era a última ceia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero orar por cada um dos seus filhos hoje, que seja a última guerra, que seja a última investida do inferno, que seja a passagem mesmo para o novo tempo. Nós estamos aí realmente para viver um tempo maravilhoso dessa Páscoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o verdadeiro sentido real, verdadeiro dessa Páscoa esteja movendo em cada casa, movendo em cada coração, movendo em cada vida, pelo poder que há no nome santo poderoso de Jesus Cristo. Que eu declaro o mundo espiritual que seja como Jesus Cristo estava ali na expectativa que seria a última vez. Mas ele sabia que algo maior, doloroso aconteceria naquele período, mas algo maior viria, porque agora ele estava com a sua missão cumprida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que seja mesmo um novo tempo na vida de cada um dos seus filhos, meu Deus. Que seja um novo tempo na vida de cada um dos seus amados, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa Páscoa possa ter um significado tão grandioso para a vida de cada um dos seus filhos. Passagem para um novo tempo. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo, pela vida do teu povo, da tua igreja. Te peço, Senhor, abençoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos hoje falar sobre mundo espiritual, um pouquinho mais sobre batalha espiritual, importante sempre esse tema, e eu quero realmente que você entenda algumas coisas que precisam estar bem nítido, claro e com muita objetividade dentro do teu coração, da tua vida, para que você não seja roubado, para que o inimigo não alcance vantagem sobre a tua vida. Amém? Não vamos desprezar os seus planos, mas ele não vai alcançar vantagem. Perdão. Ele não vai alcançar vantagem sobre a sua vida, porque nós estamos juntamente com o Senhor. E quando a gente fala sobre mundo espiritual, nós estamos falando sobre anjos e demônios, ou seja, anjos e anjos. Anjos que obedecem a Deus, e anjos que obedecem a Satanás. Mas nós sabemos que maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Né? Agora, uma coisa que nós precisamos entender: os anjos que obedecem a Deus e os anjos que obedecem a Satanás. Existem essas duas vertentes. Agora, uma coisa é certa: o mundo espiritual existe. E onde nós estamos neste mundo espiritual? Não é simplesmente eu estou do lado de Deus. Verdadeiramente, para estar do lado de Deus, eu preciso ter algumas atitudes, algumas ações, para que habilite os anjos do Senhor a agir. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E é exatamente isso que nós precisamos buscar nesse tempo. De trazer, fazer, realizar situações que vão habilitar os anjos do Senhor. Amém? É a mesma coisa quando uma criança
ela, né, faz tudo certinho, faz tudo. Ela habilita os seus pais a dar um presente, habilita os seus pais a abraçar, a elogiar. Mas quando uma criança faz tudo ao contrário, ela não quer fazer lição, não quer fazer isso, não quer ajudar em nada, né, está sempre ali com birra, com tantas outras coisas, ela está habilitando o quê? Né? Ela está habilitando alguma coisa não muito boa na sua vida. Ela está trazendo um bloqueio de coisas que poderiam estar acontecendo, mas não está, por conta dessas atitudes. Então, as nossas atitudes, elas realmente interferem no mundo espiritual, ela interfere no nosso dia a dia. Eu quero que você entenda isso espiritualmente, para que a palavra de Deus possa entrar na tua vida. Vamos ler o texto que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. É um texto bastante conhecido, mas é interessante nós lermos e prestarmos atenção naquilo que a própria palavra está dizendo, aquilo que a própria palavra está nos ensinando. Então veja aqui, o versículo 12, que é bastante conhecido, ele fala assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas, tá? Não é contra a carne nem contra o sangue, mas, né? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. E de que forma eu vou resistir? Com a armadura de Deus. Né? Resistir quando? No dia mau. E depois de ter vencido, amém? Tudo permanece inabalável. Então veja que a palavra fala sobre o mundo espiritual, o apóstolo Paulo falando aqui a essa igreja, e ele estava mostrando que existe toda essa estrutura que se levanta contra a igreja, se levanta contra Deus, se levanta contra a obra do Senhor, se levanta contra as nossas vidas. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principado e potestade dominadores. Não adiantava Jesus ficar ali falando um monte para Judas, tal. A guerra era espiritual. Como você falou, você está com sentimento, o inimigo já entrou no teu coração, já entrou na tua mente, entrou no teu espírito, então faça o que você tem que fazer. Tá? Mas Jesus, ele realmente mostrou o quanto é importante a gente nos posicionar espiritualmente quando ali no começo do seu ministério, depois de todo momento que ele estava mais fragilizado, 40 dias e noites sem comer, e de repente vem o inimigo, aproveitando o momento de fraqueza física. Mas é por isso ele disse, Jesus sempre, ministro, ele sempre falou que a carne pode estar fraca, mas o espírito tem que estar sempre pronto. A bispo, hoje eu ouvi uma coisa, hoje eu recebi uma situação que eu fiquei muito abalado, e por conta disso, não é verdade, por conta disso não é verdade. Você não pode associar uma derrota, uma situação ou uma coisa que aconteceu na tua vida porque você estava fragilizado, o inimigo aproveitou. Não, a tua carne pode estar fraca, a tua alma pode estar machucada, mas o teu espírito ele precisa estar pronto, sempre pronto. E através do espírito você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém? Então é exatamente isso que nós temos que nos posicionar. E o texto ele fala, depois de tudo isso, porque essa luta é na região celestial, né? Vocês devem pegar a armadura de Deus para que possam resistir. Então, eu preciso de resistir. Como que eu vou resistir? Né? Vamos pegar aqui um exemplo bastante para quem gosta muito de doce. E você fez lá um voto, você fez uma aliança, você fez um jejum de comer doce, de não comer doce. Você chega numa festa, tem todos os doces que você gostaria de comer e está ali. Né? Você vai fazer o quê? Você vai virar as costas e ir embora na hora do doce? Você vai simplesmente, não quero nem ver, fechar o olho, ir lá para fora? Não, fique de boa ali, né? E resista, e você vai resistir. Amém? Não vai morrer por conta disso. E às vezes nós cedemos porque nós achamos que vamos morrer, que não vamos aguentar. Dá para aguentar sim, em nome de Jesus. Agora, eu preciso resistir
pode ter água na boca, pode, sei lá, até chorar, mas você precisa resistir. E a Bíblia fala que nós, através da armadura, nós vamos resistir. Amém? Em nome de Jesus. Precisa resistir, depois de ter resistido o dia mal. Né? Virá um dia de bênção, virá um dia de vitória. Existe dia mal, mas também existe dias que vão ser dias de vitória na tua vida. Então, se você não resistir o dia mal, o que vai acontecer? O dia seguinte vai ser um dia mal também. O outro dia vai ser, então, vença esse dia mal. Amém? Em nome de Jesus. É como os jogos. Se você não passar de fase, você, toda vez que você abrir o teu celular para jogar o teu computador, o que vai acontecer? Vai ter que voltar lá de novo. Então, você tem que vencer aquelas etapas para você passar de fase. Em nome de Jesus. E depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Ou seja, estamos firmes, completamente firmes, diante de toda e qualquer situação. Agora, o que é interessante a gente entender nesse versículo 12, que eu quero hoje falar um pouco sobre isso com vocês. Eu falei aqui no começo que existem os anjos da parte de Deus e os anjos da parte do inimigo. Os anjos da parte do inimigo são anjos caídos, que agora são representantes de Satanás, são verdadeiramente demônios que vêm para perturbar, para matar, roubar e destruir. Né? Mas os anjos da parte de Deus têm a mesma função. E exatamente a oração de Daniel fez com que movesse o mundo espiritual, e os anjos da parte de Deus agiu contra os anjos da parte de Satanás, porque era o príncipe da Pérsia, não era o próprio Satanás, não era Lúcifer, mas era um dos principados que estavam naquela região, dominando, que ele se levantou contra aquela situação. Então, os anjos do Senhor contra os anjos do mal. Agora, quem trouxe essa batalha, quem fez essa batalha ser travada, e os anjos do Senhor foi lutar, e o anjo maligno também resistiu, e começou aquela batalha, aquela guerra. Por conta de quem? De Daniel. E aí entra a pergunta que eu fiz no começo e volto a repetir. Aonde você se encaixa em toda essa história? O que você tem feito? Porque na realidade nós estamos dentro desse contexto espiritual. Não dá para a gente viver no mundo sem estar dentro de um contexto espiritual. Né? E não existe meio termo. Ou você está com o Senhor, tem os anjos de Deus em teu favor, ou você está com Satanás, que estão os anjos malignos ao teu favor. Né? Essa, infelizmente, essa é a verdade que nós precisamos entender espiritualmente. Agora, quando as pessoas fazem o mal, elas pecam, elas xingam, falam palavrão, fazem planos, né, malignos, mentem, trai, bebe, né, destrói o seu organismo, o seu corpo. Porque o cara compra uma carteira de cigarro, tá lá, mostrando que o cigarro pode destruir a vida de uma pessoa, e a que ponto vai chegar a vida de uma pessoa que usa. Então, agora, quando eu faço isso, você está habilitando os anjos malignos a te destruir, a te detonar literalmente. Né? Então, quando eles falam, o guia tal, na realidade, né, é uma forma de enganar as pessoas, porque esse mesmo guia tem habilitação para fazer qualquer coisa na sua vida, porque um dia ele é guia, outro dia se você falar, não quero mais você, seu guia, ou meu guia, né, que se for um Exu, se for, sei lá, o Zé Pilintra, se for, né, um orixá, se for um Oxós, sei lá o que for, né? Se falar o seu Oxós, ou o seu Exu, eu não quero mais você. Aí um dia ele é o teu guia, agora ele vai dizer, você não quer eu, então agora você vai sofrer as consequências. Aí ele vai passar a te destruir. E para você conseguir sair dessa situação no mundo espiritual da parte maligna, você vai ter que receber uma entidade mais poderosa do que aquela para tentar impedir que aquela entidade faça alguma coisa contra a sua vida. Só que aí a pessoa fica refém daquela outra entidade. Ela vai te proteger, mas você está refém dela. Você está presa, e dali é o passo para o inferno. Você está presa, se você quiser sair. Então, a única forma de sair é realmente permitindo que Jesus Cristo
né, domine a sua vida, que você renuncie aquilo no mundo espiritual, aí entra a questão mundo espiritual, você renuncia isso no mundo espiritual, permite a ação de Deus, a ação do próprio Jesus Cristo, e com certeza a partir desse momento você tem os anjos de Deus em teu favor. Amém? Isso é muito legal, a gente entender esse processo espiritual, porque quando você se sai na rua, está fazendo alguma coisa, você se sente mais à vontade com relação a isso. Quando você não entende o mundo espiritual, você está sempre inseguro, com medo, assustado, apavorado, todo lugar é perigoso, todo lugar pode acontecer alguma coisa. Não, querido. O que pode acontecer é que você tem muito mais anjos em teu favor. Obviamente, se você habilita os anjos, você saiu de casa, você orou, você está em comunhão com Deus, você está em santidade, você tem ali uma habilitação no mundo espiritual. Amém? É a mesma coisa, você sabe, você está há 20 anos dirigindo carro e tal, e aí você sai, você está com a carta vencida, ou você nem levou a carta de motorista, você sabe que se a polícia te parar, já era. Então, sai habilitado, sai com oração, sai debaixo de cobertura, amém? Em nome de Jesus, sai na comunhão com o Senhor. E aí sim, você pode estar em qualquer lugar, você sempre vai ter a proteção de Deus. Agora, você estiver de forma irregular espiritualmente, você não vai ter, além de você não ter a proteção de Deus, você está habilitando o inimigo a agir na tua vida. Foi o que aconteceu com Davi. Né? A partir do momento que ele começa a ter atitudes diferentes, ele não tem mais a proteção de Deus, porque ele fez por não merecer essa proteção, só que ali ele habilita em demônios, entidades, que faz com que ele fique louco, cego, apaixonado, tem relação, tem toda a situação, vem a consequência disso, vem outra consequência, sabe? Por quê? Porque ele estava habilitando o que? O mundo espiritual. Né? Para prender, para amarrar, para destruir a vida de Davi. Não foi com demônios tenebrosos, poderosos para destruir, mas veio com uma sutileza que, da mesma forma, trouxe uma destruição. Tanto é que o filho que ele teve com essa mulher, ele não sobreviveu. Deus falou, eu vou tirar o teu filho. Ficou doente, ele orou, mas né, lá em 2 Samuel, capítulo 12, ele fala sobre isso. Se não conhece a história, lê lá. Deus falou para Natan, eu vou perdoar os pecados de Davi, mas a consequência do pecado Davi sofreu. Que foi, Deus tirou o seu filho. Né? Criança prematura, morreu morte precoce, morreu, Deus falou, eu vou te perdoar, você está perdoado, mas a consequência, mas o seu filho está doente e ele vai morrer. Ele orou, clamou, mas não adiantou, porque havia uma sentença. Por isso aí há toda essa história que Davi fala, bom, eu não posso trazer meu filho de volta, mas eu vou me preparar para estar com ele. Aí ele entrou por um caminho de santidade, de arrependimento, de confissão, arrependimento, confissão e pedido. Ele pediu perdão, confessou ao Senhor. Ele entra por um caminho de arrependimento, de confissão, e ele então passa a viver um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Obviamente, né, ele já deve ter encontrado com seu filho lá na glória. Mas exatamente isso que nós precisamos entender. Amém? Então, entenda isso espiritualmente. Entenda o que Deus tem falado para você. Né? Tenha uma aliança verdadeira com esse Deus, porque essa aliança com Deus habilita os anjos do Senhor, habilita a proteção de Deus, além do Espírito Santo de Deus, além do poder de Deus, porque quem faz o trabalho de proteção são verdadeiramente os anjos de Deus na nossa vida. Como também os anjos malignos de Satanás, protege as pessoas que dão a ele, né, habilitação, mas se tem a vida deles refém. Né? Protege até certo ponto. Satanás tem seu limite. Deus não tem limite. Né? Ele pode nos abençoar, ele pode fazer qualquer coisa para nos proteger, nos guardar, nos livrar. Satanás não tem essa garantia. Aqueles que estão com o inimigo não têm essa garantia. Por isso a gente vê muitas vezes pessoas até passando por algumas cirurgias espirituais, né? No primeiro momento aquela doença não está, mas normalmente, segundo o que eu já tenho ouvido falar e, né, de algumas pessoas que viveram nesse universo, que às vezes aquela doença não está
naquela área, no corpo daquela pessoa, mas está em outra pessoa, ou porque é um espírito de enfermidade, ela sai, mas depois ela acaba voltando, porque Satanás não pode sustentar, e ele não tem esse poder todo, né, de fazer algumas coisas que só Deus pode realizar. Então, em nome de Jesus Cristo, receba hoje essa unção, essa palavra sobre a tua vida. E o mundo espiritual existe. Agora, a pergunta é, eu quero encerrar dizendo, em que lado você está? Com quem você está? Agora, uma coisa é certa, não dá um dia para você ficar com Deus, outro dia você ficar, né, com o inimigo. Não é um dia para você habilitar os anjos, sem outro dia habilitar. Então, da mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Então, em nome de Jesus Cristo, Deus quer te dar sempre um caminho de vitória, sempre um caminho de vida. Em nome de Jesus Cristo. Então, recebe hoje essa palavra, essa unção sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e durma em paz, porque, mas às vezes que eu vou dormir, eu tenho alguns pesadelos. Aquele nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero que os teus anjos venham no meu sono, venha na minha vida. E se Deus permitir alguma outra situação, é para você guerrear ou estar mostrando alguma coisa, mas em nome de Jesus Cristo, a pessoa já dorme com medo de ter pesadelo. A lógica, você está atraindo o quê? Eu estou falando para Deus, eu não confio plenamente no Senhor, porque eu já estou com medo, estou com... Não, você não tem que ter medo, né? Você tem que falar, Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu sono, guarda o sono da minha família, guarda o sono da minha filha, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que realmente a bênção do Senhor está sobre a tua vida, que o poder de proteção divina está sobre você. Então recebe essa unção, este poder nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E saiba que os anjos do Senhor estão com você, em nome de Jesus. Mas o quanto é importante você habilitar os anjos de Deus com as nossas atitudes. Amém? Com as nossas atitudes, nós vamos habilitar os anjos de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. Que o poder de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero neste momento, nesse cenáculo de oração, colocar a vida de cada um dos seus filhos debaixo do poder e da unção dessa palavra. Porque o mundo espiritual existe. Os anjos que servem a Deus, que estão debaixo do comando do Deus Todo-Poderoso, e os anjos que servem a Satanás, que estão debaixo do comando e domínio de Satanás, que são anjos malignos, que não podem nem mais se arrepender, que o destino deles já estão traçado, que é o inferno, o lago de enxofre, eternamente. Mas nós temos os anjos de Deus, o mundo espiritual ele existe, e nós precisamos interagir juntamente com o Senhor, juntamente com aquilo que Deus tem permitido, e que nós possamos realmente, através das nossas orações, da nossa atitude, da nossa santidade, do nosso comportamento, da forma como nós falamos, da forma como nós nos procedemos, principalmente em casa, no trabalho, na rua, possa habilitar os anjos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possa habilitar a glória do Senhor. Eu não posso sair na rua xingando todo mundo no trânsito, mesmo que as pessoas estejam erradas. Eu estou habilitando o demônio. Quando eu vejo um acidente, eu falo, bem feito, o cara foi imprudente. Não, eu não posso ter esse sentimento dentro da minha vida, porque eu vou habilitar um inimigo e não os anjos de Deus. Porque eu preciso ter um coração voltado, ter o sentimento de Cristo, ter uma vida realmente transformada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, para que os anjos do Senhor estejam habilitados sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Porque Deus dará ordem sempre aos seus anjos a nosso respeito. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tem temor a Deus. E o que mais nós vemos hoje, as pessoas têm temor a Satanás, têm medo de Satanás, têm medo do que o inimigo possa fazer. Aquele que está com o Senhor, aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Então eu tenho que ter temor a Deus e não ao inimigo. Tenho que ter temor àquilo que Deus possa fazer se eu estiver errado, como nós ministramos ontem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a atitude daquele homem de Sansão trouxe a malignidade, a atitude daquele povo durante
Veio a liberação no mundo espiritual para que os filisteus os oprimissem, os destruíssem, os dominassem por 40 anos, porque andaram contrário à vontade de Deus. Eles sofreram a consequência durante 40 anos. Em nome de Jesus Cristo, como na época de Gideão, sofreram porque também praticaram aquilo que era mal. Foram cativos para a Babilônia porque praticaram o que era mal, foram contrário a Deus e à vontade do Senhor e habilitaram o quê? A destruição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Raabe, porque a atitude dela habilitou os anjos, protegeu, caiu toda a muralha de Jericó, a única muralha, o único local que não caiu foi aonde a casa de Raabe estava, porque a atitude de Raabe habilitou os anjos de Deus a proteger a sua casa, a não permitir que ruísse o local onde a sua casa estava. Algo sobrenatural aconteceu ali, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Por isso eu oro pela vida de cada um dos seus filhos nessa noite. Declaro o poder e a unção dessa palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quero aproveitar esse momento, colocar as pessoas que estão de luto, Senhor, pessoas que estão nesse momento triste por uma perda, por uma situação familiar. Que o Senhor console o coração. Aqueles que estão com pessoas internadas nos hospitais, internações que foram de repente, internações que já estavam programadas, cirurgias, qualquer situação que incomoda essa família, que incomoda essa casa, esse lar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse diagnóstico está preocupando a tua vida, está preocupando essa família. E nós denunciamos agora, declaramos cura do Senhor. Declaramos o poder da cura que está em Jesus Cristo. Declaramos a verdade que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu, que nós somos curados pelas suas pisaduras. Por isso nós declaramos cura sobre cada um dos seus filhos, independente de qual seja o histórico, o diagnóstico ou o tempo que vem acontecendo essas situações. Cura, Senhor. Liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão desempregadas, são com dificuldades financeiras, profissional. Deus muda essa história. Muda essa história pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu coloco essa casa, essa família debaixo dessa unção, dessa cobertura. Eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos, a empresa, o trabalho, os negócios, onde quer que os seus filhos tenham procurado tirar a sustento para sua casa, para sua família. Meu Deus, em nome disso, mesmo que seja o seu trabalho caseiro, algum produto feito na própria casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz essa liberação, libera a empresa, o trabalho, os negócios dos seus filhos, destrava o mundo espiritual financeiramente, em nome de Jesus, portas de emprego sejam abertas sobrenaturalmente, em nome do Senhor Jesus, portas de emprego sejam abertas sobrenaturalmente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te pedir pelo seu servo que não consegue entregar o dízimo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, que ele possa fazer prova do Senhor, entregar aquilo que pertence ao Senhor e ele possa ver a multiplicação daqueles 90%. Vai render mais do que se ele tivesse ficado com 100% na sua mão, porque essa é a promessa da tua palavra. Fazei prova de mim. Por isso eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos. Declaro o poder e a unção dessa palavra. Nós queremos colocar desde já a cobertura deste evento que vai ter no sábado, Senhor, essa imersão. Oh, meu Deus, pela vida, gestão financeira, gestão profissional. Em nome de Jesus, que haja um mover de libertação, de cura na vida dos seus filhos, Pai. Eu abençoo a vida de cada um dos seus servos, das suas servas, Pai. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, esse jejum que nós vamos entrar semana que vem, o jejum da igreja, Senhor. Seja um tempo poderoso na vida do teu povo. O jejum também que nós vamos fazer pelas 12 bênçãos, por 12 dias, das 12 bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero colocar, Senhor Deus, mais que ver, que vai acontecer nos dias 21 e 22. Deus libera no mundo espiritual, que seja uma reunião poderosa, um congresso grandioso de libertação, de salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa marcha diante do Senhor, Pai. Oh, meu Deus,
É uma marcha que não é nossa, não é para a igreja, não é para homens, é para o Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão mesmo para a rua para glorificar, para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, Senhor, te pedir pela nossa nação. Deus, traz justiça nessa nação. Traz justiça nessa nação. Faz justiça, interfere com a tua justiça. Em nome de Jesus Cristo, que o pecado, a iniquidade, a injustiça não prevaleça nessa nação, em todas as esferas, em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quantas coisas injustas têm acontecido, e essas injustiças têm trazido consequência para a família, para os bairros, para a cidade, para o estado, para a nação. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus, por isso nós clamamos por justiça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado pela participação, envolvimento de todos vocês aqui. Todos os dias nós estamos aqui juntamente com vocês para te abençoar, para entrar na tua casa, na tua vida, com essa palavra, com essa oração. Em nome de Jesus, a tua casa já é um cenáculo poderoso. Amém? Como aquele homem tinha já preparado um cenáculo, um espaço para Jesus comer a Páscoa com seus discípulos. A tua casa é esse espaço, é esse cenáculo, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo entrar e cear com você e trazer bênçãos poderosas dos céus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Boa noite.